Bom, pessoal, nesse vídeo eu gostaria de abrir um pouco meu coração para vocês, tá? Falar um pouco de como foi minha experiência com Deus. E é uma história interessante. Então, vamos lá. Eu tive uma criação religiosa mais tradicional, né, cristã ali. E eu fui criado em um ambiente bem mais rigoroso, assim, sabe? Eu ia numa instituição religiosa, numa igreja ali, que era bem mais rigorosa do que as que a gente vê por aí hoje em dia, né? Era uma denominação que é quase uma bolha ali, tá? Mas não me fazia muito bem, tá? O jeito que era conduzido, que as pessoas lidavam com as coisas. E, enfim. E, cara, eu só fui conhecer Deus mesmo, sabe? Quando eu saí da religião. E pouca gente fala disso, tá? Então, assim, quando a gente sai da religião, a gente sai da teoria, né, do mundo das ideias, dos julgamentos, do apontar o dedo, e a gente sente na pele, cara, a dor do próximo, tá? E a dor de ser humano, tá? De existir, de sentir, tá? Quando a gente vê as coisas por um lado mais humano, a gente entende isso aqui, a gente entende isso aqui, a gente entende a dor do outro, tá? E principalmente a gente também entende isso aqui, tá? Isso aqui é uma Bíblia, pra quem não sabe, tá? E enfim, ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia não foi um livro escrito com doutrinas, sabe? Ele foi um livro escrito com lágrimas. Se você for reparar a história de todas as pessoas da Bíblia, são pessoas falhas, tá? Que tinham suas dificuldades, tinham seus problemas e mesmo assim foram amparados por Deus. E eu sabia desde pequeno que o que estava na Bíblia era verdade, sabe? Era algo muito íntegro. Só que quando eu olhava para a religião, eu não conseguia ver essa mesma verdade, sabe? Eu acredito que eu tinha cerca de 17 anos ali, quando eu decidi meter o pé da religião, né? E, cara, ninguém tinha liberdade de ser diferente, tá? De pensar diferente, da teologia, da lógica, todo mundo tinha que pensar igual. Se você questionasse, você já era visto com maus olhos. Então, eu percebi que eles não estavam interessados em descobrir a verdade, ou conhecer Deus, ou poder entender os caminhos de Deus. Eu percebi que as pessoas religiosas, elas estão mais interessadas em estar certos o tempo todo. É uma grande validação de ego. E foi aí que eu coloquei um ponto final. Enfim, tá? Mas voltando à história, eu sempre tive amigos de outras religiões, tá? E em vez de ficar enchendo o saco deles, eu simplesmente, né, comecei a olhar para as outras crenças quando eu saí da igreja evangélica ali. Catolicismo, Umbanda, Espiritismo, caramba, o que mais? Budismo, New Age, que é a nova era, né? Enfim, ver o ponto de vista das outras pessoas antes de julgar. E eu fiquei surpreso porque nesses lugares eu fui mais bem tratado. Eu e outras pessoas que, teoricamente, são um pouco mais fora da curva ali, são mais bem tratados do que nas igrejas. Eu fui muito para esse lado do New Age, da nova era. E não que Deus não esteja em todo lugar, mas eles vêm de um jeito muito... Tá? Claro que isso é bonito no papel, né? Tá? Isso vende como marketing, principalmente aqui no Ocidente, tá? Mas a verdade é que as crenças são diferentes, tá? Eu me senti muito bem, muito respeitado nesses lugares. Não tive problema nenhum com as pessoas nesses lugares, mas as crenças são diferentes. Como eu não sabia diferenciar, tudo virou uma confusão muito grande na minha cabeça, tá? Mas o problema é que isso não se sustenta. Um dia eu tava indo no retiro hindu, no outro eu tava fazendo piada de ateu, no outro eu tava tomando passe no centro espírita. Chegou num ponto que a minha mente vira uma paçoca, porque uma hora essas crenças vão se chocar, tá? E assim, o tamanho do problema que eu me enfiei por conta disso foi imenso, tá? E vocês já vão saber o porquê. Só que ainda tinha um vazio, cara. Tinha um vazio que ainda tava ali. Ainda tinha uma coisinha lá no fundo que me alfinetava, tá? E que alfineta todo ser humano. A maioria só não presta atenção nisso. Esse vazio tinha exatamente... É como se fosse um buraco. E esse buraco tinha exatamente o formato de um pai. Um vazio que era um buraco que tinha um formato de alguém que precisava te abraçar,
sabe? E aquela melancolia me perseguia, tá? Então eu fui pro lado mais do espiritismo, tá bom? Que é como se fosse uma linha cristã não convencional ali. Só que aí eles trabalhavam com curas, projeções astrais e o negócio funcionava, cara, tá? Eu acho que a nossa ciência não tocou nessa parte ainda, mas pela minha vivência são coisas que os fenômenos são reais, tá? Só que um certo dia, cara, e é aqui que a coisa fica um pouco mais pesada, tá? E foi aí que eu comecei a ter alguns sonhos estranhos, tá bom? Tipo, algumas entidades, claramente eram entidades, tá? Porque eles são pessoas que vinham me visitar em sonhos. Mas a linguagem corporal deles era diferente, o olhar era diferente, então eu percebia que tinha alguma coisa diferente, né? E o sonho era muito mais real que o nosso sonho normal. É complicado falar isso, mas durante o sonho eu fui, como os cristãos falam, né, arrebatado ou levado em espírito. Ou é como se eu tivesse uma projeção astral, alguém tivesse me levado a um lugar, tá? Na hora de dormir. E eu acordei lá. Lúcido, muito lúcido, muito lúcido, tá? Eu fui levado em espírito para um lugar, para o plano astral, né? E eu nunca tinha visto aquele lugar, tá? Não porque eu quis, eu só acordei lá, alguém me levou lá, tá? E eu não gosto de lembrar, eu não curto muito lembrar isso, tá? Porque foi desagradável, pelo menos pra mim. Eu vi um lugar como se fosse um nosso mundo, tá? Ele era muito parecido com o nosso mundo. Eu achei que eu tava sonhando quando eu acordei lá, mas eu não tava. Era o nosso mundo, só que estranho, tipo, tinham casas e tal, igual o nosso mundo, né? Mas ao longe, era como se eu visse uns prédios, mas, tipo, tinham pirâmides, cara. Pirâmides brancas, assim, tipo, grandes, gigantes, monumentais, assim. Pirâmides, assim, por todos os lugares naquele mundo, naquela cidade, né? E eu tava na entrada de um lugar, sabe? Eu vislumbrei essas construções bem rápido, mas eu tava na entrada de um lugar que eu nunca tinha ido. E tinha uma fila de pessoas ali. Eu acordei, eu acordei, vi um mundo diferente, com pirâmides brancas e coisas assim. E eu vi uma fila de pessoas que sabe, estavam todas de branco, tá? Visualmente era bonito, mas tinha um clima muito estranho. Tinha uma atmosfera pesada, como se fosse vazia. Não sei explicar, ausente de sentimento, eu não sei explicar, eu juro por Deus. Eu sabia que aquelas pessoas não eram tipo, pessoas que morreram e não sei o que, não, tá? Eram pessoas, tipo médiums, ou pessoas que, assim como eu, que não sou médium no caso, que tinham sido levadas também em espírito para aquele plano astral, tá? E eles foram enfileirados, e eu tava perto da fila, tá? E na entrada do lugar, cara, eu lembro que eu olhei pra baixo, velho. Eu olhei pra baixo, tipo assim, é muito estranho. Eu conseguia ver os meus pés, eu tava descalço, tá? Meio que eu me sentia flutuando, mas eu vi os meus pés, eu vi o chão, tá? O chão, tipo concreto, alguma coisa assim, tá? Era como se eu visse através do chão. E através do chão, eu via construções, como se eu estivesse vendo, tipo, um lugar pelo Google Maps, sabe? A gente veio de cima e eu falei, cara, que estranho. Eu tô vendo o chão desse mundo e eu tô vendo outro mundo embaixo. Então foi aí que eu me toquei. Falei, poxa, aquele é o meu mundo. Cara, eu não tô dormindo, né? E lúcido. Aí eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? E eu vi nuvens passando assim por baixo. Foi muito estranho, tá? Foi quando eu me toquei e tal. Só que eu comecei a ouvir eles falarem com as entidades, né? Os médios ali. As entidades que eu falo eram pessoas de branco também, só que mais altas que a gente, tá? Tipo, com a estatura mais alta, só que tinha algo estranho no olhar deles. Eu já vou falar isso já, tá? E é como se as pessoas estivessem numa fila, tá? Não é negociando, mas eles estavam conversando, sabe? Eles estavam numa fila aguardando pra falar com uma pessoa que era muito grande, tava de branco também, muito grande, alta assim, e ele tava sentado numa mesa, como se estivesse atendendo as pessoas, e ele tava conversando com as pessoas, tá? E lembrava muito aquela figura do anjo e tal, sabe? Só que tinha uma coisa errada, cara, o olhar dele era como se os olhos tivessem a pupila tão dilatada, preto, sabe? Tivesse a pupila tão dilatada que eles eram quase negros, sabe? Tipo, e eles eram mais
cerrados assim, é estranho, tá? Tudo naquele lugar era luminoso, tá? Não é uma luz angelical, é uma luz fraca, sabe? Tipo a luz da lua, opaca, fantasmagórica, tipo a luz da lua, sabe? Tinha um clima estranho e tal. Até que uma mão forte e gorda acabou puxando meu braço, tá? Foi aí que eu vi. Tá? O que eu vi, tá? Era a figura de um médium famoso na internet, né? Muito conhecido na internet. Eu não vou falar quem é, lógico, tá? E eu achei, né, que era ele, não sei. Até hoje também não quero saber, tá? Mas apareceu com a figura dele ali. Mas enfim, foi aí que ele chegou pra mim e disse: ó, Danilo, eu te trouxe aqui porque tem alguém querendo falar com você, tá? E a hora que ele disse aquilo, cara, alguma coisa dentro de mim já disse: cara, cuidado. É como se subisse um arrepio estranho na espinha. Não, eu tava em espírito ali, mas é como se subisse um arrepio na espinha ali. Então ele foi me guiando até um corredor, sabe? Tipo assim, tinha entrado no lugar, a mesa que o cara tava atendendo, eu tava no fim da fila. Aí tinha um corredor aqui, e ele foi me mandando pro corredor. Corredor escuro ali e tal, né? E... cara, ele foi andando, gordo, né? Tal, né? E andando, né? Parecia que a gente tava flutuando, não sei explicar. E... eu tava entrando em um corredor escuro, né? Guiado pelo que aparentava ser aquele médium, né? Mas assim, tinha alguma coisa muito estranha. Tava muito, muito estranha. Então, mas mesmo assim, eu continuei andando lá, né? Foi então que naquele lugar, cara, eu vi que ele era um lugar muito fechado, sabe? Então assim, conforme eu ia andando atrás dele, ele não olhava pra trás, tá? É meio gordo e tal. Ele ia... parecia que ele tava flutuando. Mas tinha alguma coisa estranha. O corredor ficava cada vez mais escuro, sabe? De repente, eu comecei a ouvir uma espécie de tremor, sabe? Tipo, eu não sei explicar, é como se fosse uma vibração, um terremoto, só que é como se fosse um tremor no ar, sabe? No ar, no lugar lá que eu tava. Só que eu ouvi no fundo do corredor, né, pra onde a gente tava assim caminhando, que ficava cada vez mais estreito, né? Sinistro pra cacete. E eu ouvi, cara, o grito de uma entidade feminina, tá? Falou algo do tipo... ela tá descendo aqui pra falar com você. Alguma intuição dentro de mim, uma intenção, quase como se fosse uma voz, sabe? Gritou algo como tipo: sai daí, Danilo, sai daí. Tá, é uma armadilha. Eu julgo ser a voz de Deus, tá? E assim que eu senti essa intuição, eu pensei: cara, eu não quero ficar aqui, sabe? Tipo, e aí o que aconteceu? Eu ouvi o grito, né, dessa entidade feminina e tal, gritando no fundo do corredor, que eu mencionei que a gente tava em um corredor escuro, né, e ele ia se afunilando. E, cara, tipo, tinha umas imagens de Umbanda ali na parede, parecia muito, tá? E elas começaram a se distorcer conforme eu ia andando. E eu vi aquilo, senti, sabe, o ar era pesado, a intenção daquele cara era estranha. Eu ouvi aquele grito no fundo do corredor e o ar tremendo, sabe? Como se fosse um terremoto mesmo. E eu ouvi ela gritando, cara. E aquele grito, pro pessoal que, por exemplo, é mais novo, já jogou aquele jogo Left 4 Dead, né? Quem não jogou, dá uma pesquisada. Tem é um jogo de zumbi e tal. Tem um personagem lá, um tipo de zumbi lá que chama Witch, né? Eles chamam de Witch. Que seria, a tradução seria bruxa em inglês, né? E o grito daquela entidade feminina, só pra exemplificar, era muito parecido muito parecido mesmo com o grito daquela Witch. Tá, então quem jogou aí já imagina que tipo de coisa deve se passar na nossa cabeça presenciar algo desse tipo, né? Só que, cara, e ela gritou aquele grito estridente, sabe? E o ar tremendo e tal, eu falei: cara, eu preciso sair daqui, essa intuição gritando pra mim fugir dali, sabe? Então eu fui, né? Eu falei: não, cara, eu não quero ficar aqui. Virei assim, quando eu virei, né? Eu senti a mão gorda daquele homem, né, que tava me guiando ali. Ele pegou na minha mão, né, e eu não consegui sair. Eu senti que eu tava flutuando, né, eu me toquei a partir daí, mas eu não consegui sair, sabe? Ele fechou aquela mãozinha de pão de forma, né, e, cara, e eu lutei lá, fiquei, né, batendo ali de algum jeito, soltando mãozada pra todo lado, eu consegui sair, tá?
Não sei como, mas cara, eu corri, né? Eu flutuei assim pelo corredor, assim, liso, sabe? Sem olhar pra trás. E aquela voz gritando, sabe? Algo do tipo, pega ele, ele viu. Ela falou algo do tipo, ele viu demais. E é como se, quando ela gritasse, não deixa ele sair, algo do tipo. É como se aparecessem algumas barreiras, sabe? Era algo invisível, como se fosse pra me atrasar, sabe? Como um campo de força, algo do tipo. Cara, era aterrador, velho. Quanto mais eu ia, mesmo atravessando esses campos de força com muito esforço, era como se o corredor se afunilasse, sabe? Era como se ele ficasse mais longo. E, cara, eu comecei a orar, falei, meu Deus, me tira daqui, aquela intuição gritando, sabe? Tipo, corre daí, sabe? Corre. Ela como se ela estivesse falando, o que você tá fazendo aí? Você não devia estar aí, tá? E eu deslizei pelo corredor, sabe? E aí eu consegui sair do corredor, tá? Quando eu saí, eu tinha mencionado que eu acho que aquele lugar, tá? Era um templo de umbandos, tipo, né? Só que num plano astral, tá? Então eu saí, eu não vi mais, quando eu saí do corredor, a frente da casa do jeito que tava. Quando eu cheguei, tava toda luminosa, com a luz mais opaca, parecendo a luz da lua, assim. Só que, quando eu saí, cara, não tava mais brilhando o lugar, aquele mundo, era como se ele tivesse mostrado o que ele realmente é, sabe? Tava tudo branco, ainda tinham pirâmides brancas, um negócio esquisito assim, e isso me chamou muita atenção, essas pirâmides, tá? Mas é como se fosse só uma parede pintada de branco, né? Igual no nosso mundo aqui, só que é um branco mais desgastado, mais velho, sabe? Não tinha aquele brilho, aquela coisa de quando eu cheguei lá. Então eu lembro que alguma coisa falou, pula, né? Por quê? Quando eu saí de lá não tinha ninguém, o portão tava fechado. Então eu fui lá, eu meio que, foi muito, tipo, muito rápido. Eu flutuei por cima do portão e saí naquele mundo, aquele mundo cheio de casas e de construções, pirâmides, enfim, coisas estranhas. E eu fui entre os becos e vielas daquele mundo e não conseguia achar saída. Eu sabia que eu não estava no meu mundo. Então, aquela voz que eu fui conversando dentro de mim, né, conversando com Deus e tal, e alguma coisa, aquela intenção, que era quase como uma voz, ela me guiava e falava, não, você precisa sair daí, sabe? E eu fui me esgueirando e não achava lugar para sair, até que é muito estranho, cara. Eu vi aquele mundo e embaixo do chão daquele mundo, eu conseguia ver através do chão daquele mundo, sabe? Era como se fosse, realmente, tu visse pelo Google Maps, sabe, de cima, e eu vi o nosso mundo. Aí eu bati o olho e falei, aqui, é ali, tá? Então eu tentei achar uma brecha pra voltar e não tava conseguindo, até que eu vi no nosso mundo algumas construções familiares aqui da minha cidade, né? Então eu peguei e... Cara, e a minha consciência voltou pra lá, sabe? Né? Mas antes disso, eu lembro que quando eu saí de lá, né, desse lugar, e fui me esgueirando pelas ruas ali, pelas vielas, eu lembro que a última coisa que a voz falou foi tipo, a voz dessa entidade feminina, né, falou, olha, não, deixa ele, eu não cheguei a ver, graças a Deus, mas falou, olha, não, deixa ele, depois a gente pega ele, tá, gravem isso. Aí beleza, eu consegui voltar pro meu mundo, só que eu tava em um plano em cima, então alguma coisa aconteceu que eu acordei, né, eu mencionei que eu dormi, entre aspas, né, fiz essa projeção astral mesmo que sem querer. Eu fui levado pra lá e eu acordei. Quando eu acordei, eu voltei pro meu corpo. É muito estranho, cara. Sabe quando você acorda caindo? Sabe? Muita gente relata isso. Que acorda caindo, sabe? Tipo, como se tivesse caído. Às vezes isso é normal. Só que nesse caso, eu sabia que não era normal, tá? Eu voltei pro meu corpo. Quando eu voltei pro meu corpo, eu me senti caindo, sabe? Eu ouvi um tum, sabe? Bem oco. E eu acordei me sentindo mal, cara. Mal. Eu ia viajar, mas eu fui viajar me sentindo mal. Tá, eu fui pra praia me sentindo mal. Tinha alguma coisa em mim, eu tava contaminado. É como se eu não devesse ter respirado o ar daquele lugar. Sabe aquele ar que eu disse que é estranho e indiferente? É como se eu tivesse morno, emocionalmente morto, espiritualmente, eu não sei explicar, tá? É um lugar que não foi feito pro ser humano, tá bom? Essas religiões mais universalistas, eles romantizam muitas coisas, mas não foi feito pro ser humano esse tipo de coisa, tá? Eu sabia. Tinha uma sensação de vazio tão grande. É como se o vazio estivesse me comendo por dentro, sabe? Me corroendo. É como se fosse, eu não sei explicar, um clima de morte, assim, que fosse se espalhando no peito. Isso só aumentou com o passar dos dias, tá? No fundo eu sabia, alguma coisa dentro de mim, sabe? Aquela voz, lembra? Que me guiou pra fora daquele lugar. Eu falava, ó, você nunca devia ter entrado naquele lugar. Então comecei a ficar doente com o passar dos dias, olha só, lembra?
Foi aí que eu lembrei, né, do que aquela entidade tinha falado. Olha, depois a gente pega ele, tá? E eu fiquei doente, cara, eu realmente adoeci, tá? Eu peguei virose, tal, e mais algumas coisas junto com a virose, formou um pacote completo ali, né? Cara, eu fiquei mal, eu já tava mal emocionalmente, fiquei mal desse jeito. E conforme os dias se passaram, que eu fui ficando pior, eu senti que tinha alguém me observando, o ambiente estava me observando, tinha alguma coisa, ou sabe? Eu me senti observado com o passar dos dias, eu tava mal e me senti observado. É como se aquele clima fosse ficando denso em volta de mim, sabe? Foi estranho, cara. Minha mente virou uma paçoca, tá? E começou a vir vários pensamentos que não são meus, não são normais, tá? É como se alguém estivesse jogando pensamentos direto na minha cabeça, sabe? Tipo, foi a época da vida, cara, que eu fiquei mais angustiado, que eu senti mesmo que eu tava morrendo espiritualmente. É como se você olhasse e nada na realidade normal te amparasse, te fizesse sorrir de novo, sabe? E eu não tô falando de depressão, tô falando de uma coisa que eu já tive casos de depressão quando eu era mais novo, mas eu tô falando de uma coisa pior, cara. Eu tô falando de uma coisa que conseguiu ser pior, sabe? Então, aquela angústia horrível, cara, horrível. E eu comecei a me questionar. Cara, eu tava chorando igual uma criança. Eu não tenho vergonha de falar isso, tá? Muita gente fala, homem não chora. A gente é ser humano, cara, a gente chora. Eu comecei a chorar de angústia, sabe? Sabe, eu comecei a me questionar. Pra Deus, sabe, Deus, é só isso que existe? Cara, é isso que existe? É isso que espera todo mundo? É isso que espera a gente? Porque é vendido como uma coisa bonita pro pessoal que é mais novo, pra todo mundo, mas é isso que espera a gente? Você não vê esperança em nada, cara. Sabe? É como se fosse algo distorcido. Comecei a me questionar pra Deus, olha Deus, você é tudo, então existe tudo. E o que o ser humano é? Refém desses seres, dessa atmosfera, desse mundo, sabe? Acima do nosso. E cadê você, Deus? Você é um conceito? Comecei a me questionar muito, cara. Eu tava extremamente angustiado. Eu nunca fiquei tão angustiado. A minha alma nunca ficou tão angustiada, cara, quanto naquela época. É como se eu estivesse morrendo em estado terminal. De angústia. Cara, nenhum ser humano devia passar por aquilo. Sabe? E isso tem nome. Tá? Isso tem nome. Pra quem é mais cristão, já deve ter ouvido falar dos Salmos de Davi, né? Sobre o Vale da Sombra da Morte. É essa atmosfera, cara, de morte, ausência do amor de Deus. Eu fiquei totalmente desesperançoso, tá? Com a realidade. É como se eu não quisesse mais existir. Essa foi a hora em que realmente eu vi o escuro, cara. Eu vi o escuro, tá? Eu orava a Deus pra Ele existir. E mesmo se Ele existisse, eu orava pra Ele acabar com aquele meu sofrimento, tá, cara? Foi uma angústia muito grande. Mas o que me ocorreu depois me fez ver que não é um delírio, tá? Eu passei a minha vida inteira, sabe, procurando Deus e realmente, infelizmente, eu acho que eu consegui ouvir a voz dele, mas foi no sofrimento, tá? Agora sim, eu quero abrir meu coração pra vocês, tá? Porque o que eu vou falar agora também foi real, tá? Mas foi muito real, tá bom? E essa é a parte que eu, na minha humanidade simples, paro de tentar, sabe, alcançar Deus do meu jeito, e é como se eu me afogasse no mar, sabe, tentando dar braçadas ali, tentando nadar, mas essa é a parte que eu não consigo alcançar Deus e que Deus estende a mão. Do mesmo jeito que Jesus estendeu a mão de Pedro quando ele estava se afogando no mar, foi exatamente a mesma coisa, cara. Essa é a parte da minha vida que Deus estende a mão, pega na minha mão e me puxa de volta, tá? Enfim, foi então que eu piorei de vez, tá? Eu acabei dormindo por alguns dias na sala, tá? Até por ser mais perto do banheiro.
E os pensamentos que não eram meus, claramente aquilo não era meu, aquilo era um ataque espiritual muito forte, tá? Eles me comiam por dentro, a sensação de estar sendo observado ficava mais forte. E eu tava assistindo, eu lembro que eu tava deitado, né? Eu ia gravar esse vídeo na sala, mas porque tem gente usando lá agora, né? Mas eu lembro que eu coloquei o colchão na sala, eu tava deitado e, cara, eu dormi rápido. Mas é como se eu tivesse prestes a ser predado naquele lugar, tá? Que a minha mente antes de dormir passa por uma das maiores agonias da minha vida, cara. Foi pior ainda do que a primeira vez. Eu tava deitado na sala, ali, enfim, eu achei que eu ia morrer e tal. Eu sabia que eu sofri um ataque espiritual, só que eu fiquei inconsciente, no caso, né? Eu apaguei e fiquei inconsciente. E a minha consciência foi voltando, só que uma coisa muito estranha aconteceu, porque é como se viesse um ponto de interrogação, sabe? Um ponto de interrogação. E eu olhei e falei, tá, mas a luz da sala tava acesa quando a gente dormiu, porque todo mundo apagou as luzes antes de dormir, e eu olhei pra cima e tava claro, como se alguém tivesse ligado aqueles canhões de luz, sabe? Meio como se estivesse na sala, assim, e era, cara, iluminou a sala inteira, assim, e parece que a luz da sala tava acesa, sabe? E o que eu vi em seguida me assustou, porque eu só via mais ou menos daqui, né, daqui pra baixo, né, do meio do tronco pra baixo, mais ou menos, tá? Tinha algumas, é como se fossem algumas pessoas ali em volta de mim, e de branco. Então quando eu vi aquilo, eu já fiquei nervoso, com medo, assim. Eu achei que eram aquelas entidades lá que disseram, né, que não, depois a gente pega ele e tal. E não eram, cara, eles eram altos, sabe, tipo, eles usavam, sabe, aquilo foi muito estranho. Eram como se fossem figuras grandes, assim, sabe, de pé, assim, em volta, se movendo, assim, sabe, o corpo se movendo. E aquela luz, não aquela luz opaca, fantasmagórica, a luz da lua, igual eu vi naquelas entidades lá do plano astral, né? Nada daquela porcaria lá. O que eu vi, cara, era realmente uma luz muito forte, sabe? E o ar, o ambiente mudou, não era aquele ar de morte, era como se alguma coisa estivesse acontecendo, sabe? Deu muito essa impressão, é como se a atmosfera falasse alguma coisa vai acontecer, sabe? Só que não de um jeito ruim. É como se fosse alguma transformação vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, tá? E o ar tava macio, eu não sei explicar, é como se o ar tivesse tranquilo, macio, sabe? Acolhedor, pleno. Só que eu tava assustado, cara. Então eu meio que tratei como um delírio. Eu abria o olho e tava tudo escuro de novo, de madrugada, a sala, né, escura e tal. E eu, doente lá, falei, meu Deus, o que é isso, né? E eu cochilava e eu via a mesma cena, sabe? As pessoas se mexendo ali e tal. Pessoas, né? Se mexendo. E eles estavam recitando alguma coisa, eles estavam cantando alguma coisa. É como se fosse recitando mesmo aqueles cantos ortodoxos, sabe? Tipo, tananana, tal. E aquilo me assustou muito, então eu despertei assim, vi a sala escura de novo e tal. Aí eu acabei cochilando, eu não queria cochilar, mas alguma coisa me fazia cochilar, como se falasse, olha, fica tranquilo, tá? E quando eu cochilava, eu via aquela cena, sabe? E eu realmente vi algo maravilhoso, tá? Eu consigo descrever melhor. Aqueles seres que eu via muito rápido quando eu dormia, eu cochilava, enfim. Eu via muito rápido, eu via a mesma cena. Eu cochilava várias vezes, mas eu via a continuidade da mesma cena. Então eles estavam de brancos, tinha uma luz grande na sala. E eles tinham alguns ornamentos que lembravam muito no Velho Testamento o ornamento dos sacerdotes de Israel, sabe? Que depois vocês dão um Google aí, tá? No Velho Testamento, para quem não chegou a ver algumas histórias da Bíblia, os sacerdotes que iam dar sacrifícios a Deus, eles tinham uma veste com alguns ornamentos, né? Tipo, com algumas pedras preciosas e tal, e uma veste grande. E o que eu vi, tá? Não estou falando o que mas o que eu vi lembrava muito isso, tá? E eu tava confuso, eu tava com medo, na verdade, tá? E eu percebia que eles faziam um movimento com o corpo, eles iam recitando alguma coisa que eu não entendia. Eles estavam recitando entre eles uma língua que eu não entendia, sabe? Como se eles ficassem... Eles estavam recitando e o corpo deles estava assim, sabe? Pra frente, pra trás, meio que pros lados.
Para quem for ver uma adoração ortodoxa, né, do judaísmo, assim como no Velho Testamento, os judeus eles oram com o corpo se inclinando para trás e para frente, sabe? E foi uma coisa que eu vi, sabe? Foi muito vívido, mas foi muito rápido. É como se eu não devesse ver aquilo, mas eu acabei vendo, sabe? É como se eles estivessem me ajudando ali com alguma coisa, mas eu tava assustado. Eu achei que era outra coisa, sabe? Eu achei que ia dançar ali, mas não, tá? Então, cara, foi incrível, sabe? Foi incrível. Foi a partir dessa época em diante que realmente algumas coisas da Bíblia começaram a se mostrar na minha vida de ter significado. Eu comecei a reparar que realmente, cara, você pode estar no poço mais escuro e Deus manda os anjos te buscarem, cara. Foi incrível, cara. Foi incrível. Eles eram altos, tinha aquela luz e eles estavam orando, recitando alguma coisa. Um deles parecia estar segurando algo, como se... lembrava muito um livro, tá? Eu não vi direito, eu via mais, tipo, daqui pra baixo deles, porque eu tava bem baixo, eles eram muito altos. Mas eles estavam orando, recitando alguma coisa, parecia estar no livro. Sabe, foi muito rápido, mas é como se a minha mente, ela batesse uma foto, eu gravasse um vídeo, sabe? É como se eu visse que aquilo era algo de valor e minha mente gravou, sabe? Então, eu tô tentando, né, descrever a imagem pra vocês. Cara, foi incrível, tá? E essa foi a melhor experiência da minha vida, tá? Foi então que eu senti uma coisa diferente no meio daquilo tudo, uma intenção dizendo, enquanto alguns cantavam, sabe? Tipo, eu não vi muito, sabe? Eu não vi muito, mas eles abriram espaço, estavam cantando em volta de mim, assim, eles estavam cantando em uma língua que eu não entendia, balançando pra frente e pra trás, e eles abriram o caminho, cara, e aquela imagem veio e... Cara, foi que eu me toquei, cara. Era como, aquele olhar era uma fera, eu não sabia o que era, mas ele era um ser, ele era grande. Ele era feito de várias cores que existem e cores que não existem no nosso mundo. Ele era feito de... cara, era uma imagem linda, assim. Eu só via mais os olhos mesmo. Mas... parecia muita figura de um leão, sabe? Tipo... não um leão igual ao do nosso mundo, mas ele era feito de cores, sabe? Eu não sei explicar. Ele andava calmo, os passos deles ele era calmo, o olhar dele de ferocidade, assim, sabe? Não era que ele estava bravo, o olhar dele era um olhar de foco, de ferocidade. Mas parece que quando aquela imagem apareceu, é como se na presença dele todas as minhas dúvidas sumissem. Sabe? É como se na imagem dele ele fosse algo tão soberano, tão forte que tudo ao redor dele se acalma e se curva, sabe? Eu via aqueles seres, eles abriram espaço para essa figura desse leão, inspirava compaixão, ao mesmo tempo temor, sabe? Era como se fosse realmente, cara, o poder do temor do Deus do Velho Testamento, soberania, e o olhar de compaixão do Deus do Novo Testamento, mas era uma coisa só. Então eu achei muito estranho, porque parecia antagônico na nossa cabeça, na nossa humanidade, né? Essas coisas não se conversam, né? Compaixão, temor, poder, paz, essas coisas são opostas teoricamente na nossa cabeça, mas não, cara. Ele se aproximou e a imagem se tornou mais nítida, era um leão e eles citavam alguma coisa através de mim ou dentro de mim. É como se estivesse focando em alguma coisa dentro de mim, sabe? Que era algo que eu tava sentindo. Ele se aproximou de mim, pacífico, sabe, terrível ao mesmo tempo. E a sua presença gritava poder. É como se a realidade, nossa, é como se ela se curvasse para ele. Eu não sei explicar. Mas ele simplesmente... ele não fez nada. Ele simplesmente chegou perto de mim e suspirou, sabe, com a boca entreaberta, assim. E aí eu me inspirei no mesmo ritmo que ele suspirou. E é como se o sopro dele fosse como a brisa do vento da manhã, sabe? Ou... levou, suave, cara, levou todas as preocupações, é como se tirasse todo o lixo de dentro de mim, o medo, a neurose, a doença, a maldade. Cara, eu me senti leve, pouco sem pulso de lembrança, mas é como se ele soprasse pra longe a minha mente adulta, cheia de problemas, e é como se só sobrasse aquela criança que eu já fui um dia, sabe?
naquele momento eu fui leve de um jeito que eu nunca mais, cara, não fui leve em lugar nenhum, sabe? Foi aí que a minha mente pensou, meu Deus, peraí, Deus? Sabe, aí que eu me toquei, nada, é como se na realidade nada fosse mais soberano do que aquela figura. E cara, se encaixou perfeitamente naquele buraco que eu falei pra vocês, que tinha um vazio no peito, sabe? Transcendiu o corpo, a mente. Cara, eu comecei a chorar, mesmo se eu não queria, meu corpo tava expulsando lágrimas, sabe? Tipo, era Deus, cara. E aquilo aumentava, era uma aura de poder, sabe? Eu não sei explicar. Era como se fosse força sem violência, era como se fosse a energia mais pura do poder, eu não sei explicar. E acompanhada da paz, sabe? Foi muito rápido. E através da figura daquele leão, muito rápido, tá? Eu vi a figura de um homem, sabe? Como se tivesse com a mão estendida. Sabe? Tipo assim, eu não via a face, era como se tivesse tanta luz atrás dele que eu só via a silhueta, sabe? Através da figura do leão. Ele atravessava a figura do leão, me estendia a mão. E, cara, ele me olhava de cima com a mão estendida assim, e ele disse: Danilo, você nunca vai morrer. Sabe, E aí, cara, o cântico mudou, sabe? Por alguns segundos eu consegui entender algumas palavras do cântico. Era como se eles mudassem pra outra música rápido e depois voltassem pra mesma, tá? Não lembro exatamente o que eles cantavam, eu só lembro das palavras da canção, sabe? Jesus, fôlego é vida, sabe? Tipo, Jesus é fôlego de vida, alguma coisa do tipo. E aquelas imagens na minha mente, cara, cara, era lindo, cara. Eu não tenho explicação, sabe? Eu só lembro dessas palavras. Yahvé, Jesus é vida, sabe? E depois essa força muito maior que a gente, compassiva, sabe? Estendendo a mão pra mim falando, você nunca vai morrer. Sabe? É como se ela falasse, segura na minha mão, sabe? Você nunca vai morrer. Cara, eu abri os olhos assim, foi... Parece que não foi real, mas foi. Eu abri os olhos, tinha alguma coisa errada. Não errada, mas tinha alguma coisa diferente. Lá fora eu conseguia ouvir de longe os pássaros cantando, sabe? Qual foi a última vez que a gente acordou e ouviu os pássaros cantando? Era como se a nossa realidade, a natureza da nossa realidade, tivesse viva por ter recebido uma visita aqui no mundo físico. Cara, a realidade estava mais viva, sabe? O ambiente estava mais claro. E já tinha, claro, ficado de dia, mas parece que a minha percepção, tudo ficou mais claro, tudo era novo, igual quando a gente é criança, cara. Eu via ao longe, eu senti o ar fresco da manhã, cara, era igual o da infância. O sol com aquele calor aconchegante, sabe? Com aquela luz mais amarelada. Era como se eles ainda estivessem ali na sala comigo, entende? Eu só tava acordado, eu não tava vendo, mas... A minha mente ficou tipo, cara, o que foi isso? Aconteceu, tava tudo tão suave, o ar tava macio. Sabe, eu respirava fundo, sem dor, sem pensamento intrusivo nenhum. É como se... Vamos usar a linguagem moderna, é como se alguém tivesse me resetado inteiro, sabe? Me dando uma segunda chance. E aquela angústia no peito, aquela coisa por ter respirado o ar de um lugar que eu nunca deveria ter ido, sumiu, sabe? E o rosto daquele leão, daquele, sabe, ficou na minha mente aquilo. Aquilo ficou na minha mente, tá? Até hoje. Eu saí, o sol tava diferente, o vento tava diferente. É como se a realidade estivesse cantando pra ele, sabe, pra presença dele. E não foi só a minha percepção que mudou. Por exemplo, eu tenho miopia, pra quem não sabe, eu uso óculos e tal. Eu fiquei 3 dias sem os sintomas da miopia, assim, tipo, tinha ainda, mas era muito pouco, era como se... É muito estranho, cara, mas é como se esse mundo adoecesse a gente com o tempo. Tá. E depois de receber essa bênção, essa visita de Deus,
tá? Que me tirou do fundo do poço, dos anjos, cara, é surreal. Eu nunca achei que um dia eu fosse tá gravando um vídeo falando disso, meu Deus, né? Mas aconteceu, cara, tá? Aconteceu. E eu fiquei 3 dias me sentindo como se eu fosse criança de novo, sabe? Cheio de vida. A minha visão, cara, ela melhorou. Claro que durou pouco tempo, mas ela melhorou, entendeu? Eu acho que é o mundo que a gente vive que deixa a gente doente. Eu comecei a reparar em algumas coisas na minha vida e que me confirmaram isso, né? Eu tava, né, scrollando no YouTube, né, pelo celular e tal, e eu vi um vídeo, alguma coisa puxou minha atenção para aquele vídeo, tá? Tinha várias thumbs, né, várias capinhas, e alguma coisa puxou minha atenção para aquilo. Era tipo, a thumb era uma estrela de Davi ali, né? E tinha uns escritos em outra língua, eu não sabia o que era, tá? E tava escrito 91, tá? Aí alguma coisa puxou muito a minha atenção para aquilo. Eu falei, caramba, o que é isso, né? Eu cliquei no vídeo. Quando eu abri, eu vi um canto, sabe? Que eu não sabia o que era, mas foi quando a ficha caiu. Esse canto era muito parecido, a pronúncia das palavras era muito parecida com a pronúncia daqueles seres, daqueles anjos que, sabe? Era muito parecido. E quando eu fui clicar para traduzir a legenda do vídeo ali, tava escrito Salmo 91 cantado em hebraico, sabe? Cara, eles estavam cantando Salmo 91, sabe? Naquela experiência que eu tive. E pra quem não sabe, o Salmo 91 na Bíblia, no Salmos de Davi, é como se Davi estivesse dialogando, pedindo socorro pra Deus livrar ele, sabe? E falando que Deus, ele livra os seus escolhidos e tal. E tem uma parte lá que muda, se eu não me engano, que muda o diálogo, né? E que começa a ser a voz de Deus, ao invés da voz de Davi, sabe? E, cara, o Salmo 91, ele é tratado muito... O pessoal antigo fala, né, que não, é o Salmo pro mal olhado, né? Tipo, é um texto bíblico ali que o pessoal mais antigo fala que é pra mal olhado e tal. Só que é um salmo muito que ele é muito tratado na cultura judaico-cristã como um salmo de exorcismo, tá? Porque ele realmente fala da força de Deus e tal. E quando eu fui cara, quando eu vi aquilo eu me arrepiei inteiro, tá? Aí eu fui pegar a Bíblia, né, que eu não lembrava de cor, né? É um pouco extenso. Mas tem uma parte desse salmo, né, quando eu fui ler em português e tal, que me chamou muita atenção, que tava escrito exatamente uma coisa que aconteceu comigo naquela experiência, que eu vou até ler aqui, tá? Salmo 91, 14 e 15. Pois que tão encarecidamente, essa seria a voz de Deus falando, tá? Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em um alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Darei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E quando eu bati o olho nisso, eu lembrei do que aconteceu, que aquela intenção daquela figura, daquele leão, né, que era Deus, que era Jesus, aquela imagem veio na minha cabeça. Eu lembrei de uma coisa que tinha acontecido lá no meio daquela experiência que era como... que eu não tinha lembrado antes, sabe? Era como... eu lembro, né? Era como se o leão, antes de chegar perto de mim e suspirar um ar de vida, ele tinha batido a pata como se um juiz batesse o martelo, sabe? Tipo, no chão. E eu lembro dessa intenção que se traduzia na minha mente quase como se fosse uma voz falando algo do tipo... porque ele conheceu meu nome, eu o livrei, sabe? Estarei com ele na angústia, sabe? Então, tipo... Foi isso que essa intenção falava durante aquela experiência. E depois que eu descobri o que aqueles seres estavam cantando, né, por achar um cântico com uma pronúncia muito parecida, era exatamente a pronúncia na ordem, sabe?
parecida, e depois eu vi a tradução do simbolismo de tudo isso, eu falei, meu Deus, cara. Sabe, foi um livramento muito grande que eu tive. E essa figura, esse arquétipo, essa figura do leão ficou na minha cabeça. E o que eu fui fazer? Eu peguei, fui dar um Google, né, tal, pesquisando. E Jesus realmente é referenciado até, né, como o leão da tribo de Judá e tal, que é um sinônimo de força, né, na Bíblia. Mas, de repente, algumas outras coincidências, entre aspas, começaram a acontecer. Sabe, como eu tava assistindo um filme, né, que todo mundo conhece, muito provavelmente, né. Se você não mora numa caverna, você conhece As Crônicas de Nárnia, né? E eu vi que tinha uns simbolismos cristãos ali. Eu falei, cara, será que esse filme é cristão, né? Eu nunca tinha reparado, eu não sabia que era. As Crônicas de Nárnia, a historinha é tipo assim, as crianças, né, principalmente no primeiro filme, elas estão no período da Segunda Guerra Mundial. E elas são levadas para um mundo mágico por um leão, né, chamado Aslan, né? E esse leão, que ele é literalmente Jesus, tá? Só que ele assume a forma daquele leão e tal, para conversar com as crianças e mostrar um pouco mais, ensinar um pouco mais, né, tipo, da bondade dele e tal, no mundo de Nárnia, né? Cara, essa figura do leão, ela simboliza muito Jesus, e eu não sabia disso na questão do filme. Foi então que eu comecei a perceber, poxa, Jesus, quando estava sendo crucificado, só tinha Marta e Maria ali aos pés da cruz, né? O Aslan, quando está sendo sacrificado no filme, ele tem aquelas duas garotinhas, que eu não vou lembrar o nome agora, que estavam também vendo ele ser sacrificado, sabe? Jesus foi traído por Judas, Aslan foi traído por um rapazinho, se eu não me engano o nome era Edmundo, não lembro direito. Mas tinha vários simbolismos cristãos, e no final do terceiro filme, que eu assisti a trilogia, que eu fiquei curioso, né? Tem uma garotinha lá que ela fala, pergunta pro Aslan, né, se vai ver ele de novo, e ele responde que sim, né? E ela fala, né, como eu vou te ver de novo? Aí ele fala, não, eu vou estar com vocês sempre, né? Ela fala, como? Ele fala, no seu mundo eu tenho outro nome, tá? Então, cara, olha que eu vi aquilo, tá? Imagina só você passando por toda essa experiência, livramento de morte e tal, você começa a ver os simbolismos, né, de Deus ali na realidade. Depois você começa a pensar em umas obras cristãs ali, né? Tipo, Crônicas de Nárnia foi escrita por um autor chamado C.S. Lewis, que era cristão. E você começa a ver, cara, que... Cara, nada é por acaso. Por exemplo, algum tempo depois, eu tinha arrumado um trabalho fora da minha cidade, eu tinha que ir de ônibus, né? E aí eu tava, né? Pra quem não sabe, eu curto muito música mais pauleira, assim, mais de rock e tal. Só que do nada, eu tinha umas músicas gospel ali, né? Estavam ali no meio. E do nada começou a tocar uma música ali do Kleber Lucas, né? Tipo, algo do tipo Deus Forte, assim. E passou um caminhão do meu lado, sabe? Tipo, eu tava no ônibus, né? Intermunicipal, passou um caminhão do meu lado. E nas costas do caminhão tava, tipo, desenhado o rosto de Jesus, né? Que os caminhoneiros adoram, né? O rosto de Jesus de um lado e do outro um leão, sabe? Embaixo tava escrito, eu estou cuidando de você, alguma coisa assim. Cara, essa foi minha experiência com Deus. Foi incrível, tá? Não é o Deus que a religião pinta, tá? Não é aquele carrasco, acusador, sabe? Poxa, Satanás é literalmente a tradução de acusador, né? Então, assim, o Deus que a religião muitas vezes pinta é o diabo, cara, não é Jesus, entende? Jesus, sim, ele é justiça, ele é amor, mas, sabe, às vezes a gente se afasta de Deus ou se perde porque muitas vezes a gente ouve falar de um Deus que não é necessariamente Deus, sabe? Porque teoricamente Deus é o nosso Pai, tá? A figura que se apresentou na minha vida, se apresenta na vida de todas as pessoas, é a figura de um pai. Aquele buraco que a gente tem no peito, só pode ser preenchido por alguma coisa, é o buraco que precisa do abraço de um pai, tá? Olha, eu sei que a gente conheceu Deus muito pela religião, tá? Tô falando isso por experiência própria. Mas ele não julga, ele não impõe força, ele não barganha, igual muita gente fica fazendo troca com Deus por aí, né? Ele abraça, ele faz o que todo pai faria, ele ama, mesmo não aceitando que o filho tá em um caminho que é prejudicial para ele, sabe?
ele não vai deixar de amar o filho por conta disso, ele vai amar o filho do mesmo jeito, tá? E... olha, se fosse pra mim definir, no final das contas, o que é espiritualidade, tá? Principalmente pro pessoal que é mais novo e tal, e tá se questionando. Espiritualidade não é análise teológica, doutrinária, sabe? Igual o pessoal mais... como é que eu posso explicar? O pessoal mais rígido sempre tenta empurrar pra gente, tá bom? Não tem nada a ver com isso, não é uma cagação de regras. E também não é só sobre sensações extrafísicas, sensoriais, fenômenos paranormais. E as duas coisas são só pequenos detalhes, tá? Que se você focar só nisso, você vai acabar mais se afastando de Deus do que se aproximando. Espiritualidade é sobre você estar conectado consigo mesmo, sabe? Com essa parte que é Deus que existe dentro de você, tá? Não tô falando que você é Deus, tá bom? Igual o pessoal da New Age fala. Mas que existe sim uma parte de Deus dentro de você, que teoricamente é a sua melhor parte, tá? Mas você não herdou isso só porque Deus quis, sabe? Tipo, ou do jeito que a religião tem te empurrado, tipo, você herdou porque vem dele, é só por isso, porque você é um miserável, você é um desgraçado. E não é bem assim, tá? Se fosse pra ser bem simples e direto, eu diria que, por exemplo, você, quando as pessoas batem o olho em você, sabe? Se você é filho do seu pai e da sua mãe, a não ser que você seja adotado, mas as pessoas veem traços do seu pai e da sua mãe em você, tá? Olha, sinceramente, o que a gente tem de bom na gente, tá? A gente herdou do nosso pai, tá bom? Assim como o pai passa os traços dele pro filho, ou pra filha e vice-versa. É a mesma coisa, tá bom? Viu como é um jeito mais leve de poder se encarar isso? Então, espiritualidade tem a ver com amor, tá? Com comunhão, com paz, com fé, com esperança, com integridade. Principalmente com integridade, tá? Com valores, tá? Coisas que parecem ter ficado perdidas assim na nossa infância, né, cara? Assim, a gente acaba se perdendo mais como adulto do que como criança, mas quando isso acontece, Deus estende a mão pra poder puxar a gente de volta. Deus, ao contrário do mundo, não te valoriza, tá? Pelo que você pode oferecer, seja homem ou seja mulher, tá? Se você é mulher, muito provavelmente todo mundo te visualiza pelo que você pode oferecer, né? Pela sua beleza, pelo seu corpo e tal. E se você é homem, o mundo, ele te vê pelo que você pode oferecer, seu trabalho, seu serviço, sua provisão. Mas Deus, ele realmente é a figura de um pai, não é de um tirano, tá? E ele vê cada um de vocês não pelo que vocês podem oferecer, tá? Mas por quem vocês são,